Eu comecei a perceber que assim, o Senhor tem me empurrado para falar de coisas simples, então eu já sou simples, eu tento ser simples o máximo possível, não se estranhe comigo, amém? A gente está aqui para lançar um fundamento. Eu comecei a perceber que eu carrego uma mensagem dentro de mim. E não foi uma mensagem pregada. Música na minha vida sempre foi a minha melhor forma de expressão. Tem coisas que eu não consigo dizer, mas eu consigo cantar. Não sei se você entende mais ou menos isso. Coisas que eu consegui falar para minha esposa em canção e não com olhos nos olhos. Depois eu consigo. Eu comecei a perceber, cara, que tinha um tema que voltava sempre nas minhas músicas. A gente cantou algumas dessas hoje. Em 2005, Deus me deu Isaías 9. E eu reconheço, Deus me deu Isaías 9. Uma intercessora me mandou uma mensagem um belo dia e disse, cheio de versículos bíblicos, de endereço, só endereço. Ela falou, Rodolfo, eu estava orando e o Senhor disse que você ia escrever canções baseadas nessas passagens. A primeira da lista era Isaías 9. Eu abri a Bíblia, peguei o violão e ela saiu quase que inteira. Então eu reconheço, me foi dado. Isaías 9 fala de um tema óbvio, do menino que nasceu e de um céu que começa a se abrir. Amém? Ele é aquele que está voltando. É sobre o dia do Senhor. É sobre a vinda do Messias. É sobre esse dia eterno. Não fala, não sei se você percebeu, mas a letra não fala de futuro, ela fala de agora. O céu começa a se abrir. Sabe, é esse dia que já existe na eternidade. E nós estamos caminhando para ele, para esse evento real. E eu quero estar lá. Amém? Eu quero muito estar lá. Canções como O Dia Que Será Para Sempre, a gente cantou aqui também. Cara, o dia que será para sempre fala de algo óbvio. É o dia que será para sempre. É o dia do Senhor. Ano passado, Deus me deu uma outra que a gente cantou aqui também, de Malas Prontas, onde se fala em determinado momento, estou contando as horas para a tua volta. E não um presente para o futuro, vou preparar o meu hoje para aquilo que está chegando. A música mais alegre da camiseta, o fim é bom. Cara, eu comecei a perceber, Deus colocou uma mensagem dentro de mim apontando para a volta dele. E de uma maneira não intencional, reconheço, desde que eu entreguei minha vida para Cristo, eu estou cantando sobre a volta dele. Mas quando eu meditava sobre isso, me assustou o fato de que, cara, faz muito tempo que eu não ouço uma mensagem, uma pregação sobre a volta de Cristo, sobre a vinda do Senhor. Sobre isso que é a nossa base da nossa fé. Ele está voltando. Sabe, quando o Senhor reúne os discípulos no monte, Ele dá algumas instruções e, de repente, sem aviso, cara, em corpo, em carne, Ele começa a subir aos céus. Já parou para pensar nessa doideira? Que tem um homem no céu, tem um coração batendo no céu, o primeiro de muitos. Amém? Que Ezequiel viu isso. Ele está tendo aquelas visões da glória e do firmamento, e era como um uau, e ele vai tentando descrever, e de repente ele fala, então vi um trono, e tinha um homem assentado no trono. Cara, tem um homem assentado no trono do céu, cara. E o Senhor começou a me empurrar, fale disso. É algo que, para a gente começar, eu preciso falar para vocês sobre equilíbrio. Repete comigo, equilíbrio. Há umas 2 gerações para trás da sua, 2 ou 3 gerações, tá? Pensa no teu bisavô, bisavó. Pensa neles crentes. O mundo era completamente diferente do seu hoje, mas muito diferente mesmo. E a própria fé, a forma de se relacionar com a Bíblia, com o Evangelho, era diferente. Foi uma geração de cristãos que tinha uma fé pura, e eu reconheço isso. E muitos deles sequer fizeram uma faculdade ou ocuparam algum cargo relevante na sociedade. E se você perguntasse para eles o porquê dessa simplicidade extrema, eles te diriam com um sorriso no rosto. Jesus está voltando, filho. Eu não tenho tempo para perder. É lindo isso, é muito puro. Onde está o desequilíbrio disso? No fato de que a igreja se fechou dentro da igreja, esperando Jesus voltar,
esqueceu de um mundo inteiro do lado de fora. E, cara, aquilo que você não ocupa, as trevas acabam por avançar. Elas não têm poder algum de avançar, desde que a luz esteja no lugar certo. Então, ficou-se esperando Jesus voltar, e a obra de Deus era servir na igreja, era ser pastor, presbítero, intercessor, levita, diácono, ou o que quer que fosse. Eu entreguei minha vida para Jesus tem 21 anos. E nesse período eu comecei a ouvir, por causa de um movimento apostólico e profético, uma mensagem que era o oposto disso. Gente, tem algo para se fazer nessa terra? O reino dos céus é chegado. Vamos botar a mão na massa. Como é que a gente abandonou as escolas desse jeito? Como é que a gente abandonou a política desse jeito? Como é que abandonamos as artes desse jeito? Há bem pouco tempo atrás era proibido jogar futebol na igreja, por exemplo. Quantos aqui pegaram esse tempo? Rapaz, vocês estão numa conferência de jovens, bicho. O que vocês estão fazendo aqui? Há bem pouco tempo era proibido jogar futebol na igreja. Hoje, em cada time de futebol tem uma igreja dentro. É impossível que Deus não use algo que o mundo para ver. Amém? Por causa das crianças, cara. Vai ter uma Copa do Mundo agora no Catar. Vão ter criancinhas do Oriente Médio olhando para os jogadores, cara. Para aqueles caras que fazem gol e fazem assim. Velho, se a missão do cara for na frente de milhões de pessoas fazer assim, já valeu. Amém? Eu conheço muitos e são gente firme, cara. Gente crente. Ou seja, a igreja começou a sair de dentro da igreja sem deixar de ser igreja. Hoje a igreja está na política, a igreja está na economia, a igreja está no sistema judiciário, está na música, está no cinema, cara, está... Uau! Tipo assim, glória a Deus. Aonde está o desequilíbrio nisso? Parece que esqueceu que Jesus vai voltar. Então, o que eu quero propor nessa noite, nada além de equilíbrio. Sabe, eu amei o tema dessa conferência e eu acho que ela casa muito bem com o nome da conferência. É origem até o fim, Pai. Amém?